Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Quem Pensa Enriquece em todos os sentidos e principalmente financeiro, tá? No vídeo anterior a gente viu um pouco sobre a sua herança. Você ganhou uma herança, cara, quando você nasceu, o seu subconsciente. E aí, como é que você está criando essa herança? Como é que você está cuidando dessa herança, tá? Então, vamos ver um pouco de onde a gente parou, tá? Paramos aqui. Como você irá cuidar da sua terra? Essa é a pergunta derradeira aí do vídeo anterior, tá? Então temos aqui o esquema genética, ontogênese, personalidade, influi no seu processo decisório. E isso influi na sua autossugestão, que é justamente o cerne aqui da questão deste módulo, beleza? Então bora lá. A sua fazenda, opa, já está dando uma melhorada aí, né? Já tem aqui uns verdúncios crescendo, aquela coisa toda, né? Já tem umas leguminosas aí, sabe? Então, vamos lá. A sua terra é o seu subconsciente. As sementes são os seus pensamentos. E a semeadura, o ato, o efeito de você plantar é a sua autossugestão. Beleza? Então você tem a terra, você tem as sementes e você tem a semeadura. Ah, e o fazendeiro é o quê? É você que está assistindo, é o seu consciente, tá? Então, a sua responsabilidade com as suas terras. Isso é muito importante frisar. Então, da mesma forma que as suas plantas, os seus frutos, podem alimentar pessoas, podem também, a ausência das suas plantas, dos seus frutos bons, podem matar as pessoas de fome. Vidas dependem da sua fazenda, tá? Dependendo do tipo de pensamento que você semeia para você, isso é muito sério. Você pode crescer as pessoas, fazê-las edificar ou ruí-las, fazê-las entrar em ruína. Isso pode não ser instantâneo, mas a longo prazo pode acontecer. Então, o que você está fazendo com a sua fazenda? Que pensamentos você está semeando? Tá? Esse é o primeiro tapa na cara desse vídeo aqui. Será que daqui a 20 anos, você continuando no ritmo que você está agora, você vai causar mais mal ou mais bem com seus pensamentos? Você vai causar mais evolução ou retrógrada, ou algo, sabe, o involução, ou seja lá o termo que for, que é o oposto de evolução, involução, ou andar para trás, digamos assim, tá? Pô, Carbonão, não tem uma palavra difícil para essa? Pois é, eu não tenho um vocabulário infinito, tá bom? Então, você vai causar mais evolução ou ruína com os seus pensamentos daqui a 20 anos, se você seguir nesse ritmo? Pode não ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 5 anos, pode ser daqui a 1 ano. Então, como você vai dar continuidade para os seus pensamentos? Com base nesse fato, vidas dependem da sua fazenda. Você tem resultados diferentes dependendo da sua ação ou da sua negligência, da sua falta de ação. Tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Você percebe que isso é muito sério? A sua vida não influencia só em você, influencia em todo o resto. Dependendo do que você pensa, de quem você é, do brilho que você irradia para os outros, ou não, consequências as mais diversas podem acontecer com todo mundo, não só com você. Então percebe que o conceito da autossugestão, ele é um conceito muito sério que te abre a janela mental para você ver várias ramificações que podem acontecer. Se você, por exemplo, semear pensamentos de estagnação, pensamentos derrotistas, pensamentos negativos no geral, você acha que isso influencia só você? Isso influencia todo mundo que convive com você. E o oposto também acontece. Se você influencia pensamentos, se você semeia pensamentos positivos, pensamentos empoderadores, pensamentos de crescimento mútuo, de relações ganha-ganha, todos ganham, não só você. Então, o que você está semeando com seus pensamentos? É aquela mentalidade egoísta? É aquela vibe de tem que ser do meu jeito? É aqueles
dribles morais, aquelas firulas falaciosas, aqueles sofismas. São aquelas, sabe, aquelas pedaladinhas mentais que você se dá, ou até com a sua narrativa para outras pessoas, para justificar uma ação, por exemplo, incorreta, ou uma ação negativa, ou algo da estagnação. Tudo isso é levado em consideração aonde? No seu resultado. Sabe aquela coisa de, não, hoje eu vou me presentear, sabe? Eu trabalhei muito ontem, então hoje eu vou descansar um pouco mais. Isso é uma pedalada mental que você tenta dar em você mesmo para evitar trabalhar. Só que isso não afeta só você. Isso afeta todas as pessoas que convivem com você. As pessoas que poderiam te conhecer, mas não conhecem, por causa da sua preguiça. As pessoas que convivem com você e percebem o exemplo negativo que você pode dar. E olha só o contrário. Se você faz o extra todo santo dia, você também dá um exemplo positivo para as outras pessoas. As pessoas que conhecem você poderiam não conhecer você se você não tivesse tomado a atitude, a iniciativa. As pessoas que convivem com você percebem que você está se esforçando, que você está fazendo o máximo que você pode com o que você tem. Então, isso define um padrão de comportamento, um padrão de qualidade para você. E também as outras pessoas se inspiram em você para serem as suas respectivas melhores versões também. Então, a responsabilidade que você tem com os seus pensamentos e a sua fazenda é para você e para as outras pessoas. Esse é um ponto muito importante para se frisar. Vale tanto para você quanto para os outros. Então, da mesma forma que o que você planta na sua fazenda pode te alimentar e alimentar outras pessoas, os seus pensamentos podem nutrir você e também as outras pessoas. O que você está permitindo ficar na sua mente, tá? Voltando aqui para a tela. Vidas dependem da sua fazenda, resultados diferentes dependendo da sua ação ou da sua negligência, ok? Então, as suas plantações são os seus pensamentos, tá? Então, da mesma forma que a sua fazenda é o conjunto de mente consciente, mente subconsciente, fazendeiro que é você, e as suas sementes, as suas plantações são os seus pensamentos. Lembrando aqui, terra, sementes, semeadura, subconsciente, pensamentos e autossugestão. Quais pensamentos você entretém? Aqui é um conceito muito importante. Quais pensamentos você está entretendo? Quando a gente fala entreter, a gente fala na prática deixar ficar no seu pensamento, na sua mente, na sua tela mental. O que você deixa ficar? O que você tolera nos seus pensamentos? Se você não tem uma postura firme e, de certo modo, irredutível em certas coisas, aí o que vai acontecer com a sua mente, com o seu plantio? Pode virar uma bagunça, cara. Se você não tem um processo redondo, e qualquer empresa vai te falar a mesma coisa que eu estou falando aqui, a diferença é que eu estou aplicando isso para você, como pessoa, como empreendedor, empreendedora, como ser humano. A diferença é que se você não tem um processo, você não cresce. Se a empresa não tem um processo, a empresa não cresce. É a mesma coisa. Se a empresa tolera ineficiências, ela não cresce. Se você tolera pensamentos que não estão 100% alinhados com o seu objetivo, você também não cresce. Lembrando, o seu tempo é escasso. Você tem pouco tempo de vida. Como você vai utilizar esse tempo? Esse é o ponto. Quais pensamentos você entretém, tá? Então vamos lá, você tem o seu subconsciente. O que você entretém vai sendo absorvido pela sua terra. Sabe aquela coisa assim de aquela narrativa que tem pássaros que comem sementes, sabe, comem frutos, frutinhos e aí defecam as sementes, elas caem na terra e aí eventualmente são absorvidas pela terra e aí cresce algo assim. Você está permitindo titica de passarinho na sua mente? Você está permitindo as fezes alheias entrarem na sua mente? Ou você tem um processo de higienização da sua mente? Ou você tem um processo de
sabe? Cuidar bem da sua terra e não deixar qualquer produto fecal entrar na sua terra, entendeu? Quais são as fezes alheias? São pensamentos negativos, são pensamentos depreciativos, sabe? É desprezo, é inveja, é orgulho, é egoísmo. Nesse contexto, são pensamentos negativos que influenciam negativamente a sua terra. E lembrando, o passarinho cagou na sua terra, a semente pode não entrar imediatamente, mas eventualmente ela acaba gerando frutos, as raízes da semente acabam entrando na sua terra. Então, você pode, por exemplo, se permitir ver um videozinho ou outro, um episódio ou outro, e não acontecer nada a curto prazo. Aí você acha que não vai acontecer nada a médio e longo prazo. E vai. Então, você tem que ser mais inteligente para perceber o que vai acontecer a longo prazo com o que você está fazendo hoje. Porque o game é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, se você está mantendo o seu pace, o seu ritmo, de forma sustentável e produtiva para você, ótimo. A longo prazo, isso vai te dar a riqueza que você está buscando. Agora, se você está capenga, isso vai te dar resultados capengas no futuro também. Então, quais pensamentos você está entretendo? Fundamental conceito para você perceber, tá? Então, olha só. No próximo vídeo, vamos ver uma declaração de plantio mental. Tem um exemplo que eu deixei aqui para você, uma declaração que você pode escrever, você pode imprimir, você pode pegar o template e fazer do seu jeito, para você conseguir um fruto. Sabe, um pensamento que concretiza numa ação para você, em algo bom para você, em riqueza, em conhecimento, relações sociais produtivas, o que quer que você queira. Vai ter um template, um modelo, e eu vou ler ele com você, eu vou mostrar ele para você. Você pode seguir esse modelo, tá? Fazer o seu do seu jeito, e aí a repetição vai conduzir à prática que leva futuramente à perfeição. Bem futuramente, mas leva, tá? Então, esse é o conceito do próximo vídeo. E no vídeo de hoje, ficamos aqui com o conceito de o que você está entretendo na sua mente, o que você está permitindo ficar na sua mente, com qual propósito, quais propósitos têm os pensamentos que você está entretendo agora. Pensamentos, tá? E aí, extrapola isso para as suas emoções, para o seu ambiente, para o seu convívio, para as suas relações sociais. O que você está tolerando nas suas relações sociais? Está te agregando o quê? Como espírito, como pessoa, como profissional, está te agregando o quê? As relações que você tem. São relações levianas? Está só te dando uma risadinha de momento? Ou está realmente te tirando o melhor, sabe? Provocando o melhor em você? Fazendo com que você entregue o seu melhor e que você progrida, que você evolua. Faça essa análise, tá? O que você está permitindo no seu ambiente, tá? Você tem uma porrada de estudos científicos aí que comprovam esse e outros processos e outras premissas tratadas aqui nesse curso. A pegada é bem simples, tá? A repetição conduz à ação, à perfeição e etc e tal, tá? Agora, o princípio é da semeadura. Então, começa com o plantio, começa de preferência evitando que outros pássaros e outras pessoas defequem nas suas terras, tá? E se porventura acontecer isso, tenha um processo de você higienizar essa parada aí, de você se livrar das fezes mentais alheias, tá? E isso a gente vai ver um pouco mais lá na frente, dentro deste módulo, defesas para o seu subconsciente, defesas para a sua mente, para a sua fazenda. Como é que você defende a sua fazenda das fezes alheias, das sementes negativas alheias? Tem sementes que podem parecer muito belas para você, muito. Da mesma forma que tem alimentos que são muito saborosos, mas depois dão indigestão, pegando um paralelo em Provérbios, tá? Se você ler a Bíblia, você vai perceber um pouco em relação a isso. Você tem pessoas que parecem excelentes companhias para você. Vai conviver com a pessoa um tempinho para ver. Todo divorciado, todo separado ou toda divorciada e separada vai entender o que eu estou falando, tá? Então, assim, isso também com relações profissionais, isso também
com relações de qualquer tipo, com pensamentos. Tem pensamento que pode parecer bom a um primeiro momento, mas aí depois você vê que é uma porcaria a longo prazo, tá? E nisso entra a questão do egoísmo, e nisso entra algumas nuances do orgulho. Pode parecer bom. Se você deixar criar raiz, você vê que é uma porcaria. O egoísmo é uma porcaria, cara. O egoísmo a longo prazo te torna um parasita. E aí? Uma vida de parasita é o que você quer para você? Ou você quer ser um provedor? Ou você quer ser próspero em ter para você e ter para outras pessoas também? Então, entende que esse conceito de autossugestão é um conceito complexo para caramba. Dá para ramificar para caramba isso? E aí depende de você, jovem que está assistindo esse vídeo. O que você está fazendo com seus pensamentos? O que você está fazendo com as suas terras? Combinado? Então, vamos lá. Por este vídeo é o bastante. No próximo vídeo, vamos ver, então, a sua declaração de plantio mental. Beleza? Combinado? Até o próximo vídeo!